Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional. O edital da Polícia Militar do Estado do Ceará está próximo de ser publicado, de acordo com as palavras do governador Eumano de Freitas. E é por isso que nós estamos daqui a pouco já soltando o concurso para a Polícia Militar. É importante lembrar que serão 1.000 vagas imediatas e será o último concurso de nível médio. E para você que está aqui na nossa transmissão, temos uma surpresa. Estamos antecipando a promoção de Carnaval. Essa promoção só vai ao ar só apenas no período do Carnaval. Entretanto, para você que está aqui ao vivo com a gente, estamos divulgando de maneira antecipada o valor promocional. Esse aqui é o valor cheio, já este aqui é o valor antes da campanha de Carnaval. E agora veja você mesmo o valor na campanha de Carnaval. Lembrando, no PMCE do Zero, você adquire um pacote completaço com teoria, questões simulados, mentorias coletivas, planos de estudos, questões potenciais de provas, revisões e muito mais. Um pacote completo que será atualizado constantemente, inclusive no pós-edital. Tudo isso por esse valor aqui. Não fica de fora. Aproveita, porque nós não vamos segurar essa promoção por muito tempo. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe. Clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de Carnaval. A melhor plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até o avançado. Na parte teórica você encontra aulas atualizadas de 2024 e 2025, direcionadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aulas novas em quadro branco para você, com teoria e questões organizadas de maneira que você vai ter um melhor aproveitamento nos seus estudos. Além da aula teórica, você também encontra questões exclusivas para o seu concurso. Temos simulados gerais, 5 simulados gerais com base no último edital. Além de simulados temáticos que sobem para você constantemente. Sem falar das nossas mentorias, que ocorrem via Meet e ao vivo. O professor, ele vai se disponibilizar a estar semanalmente com você, batendo papo, tirando dúvidas, dando dicas e orientações de estudos para você. Além da teoria, questões simulados, você também vai encontrar os módulos exclusivos da Polícia Militar. São vários módulos com os melhores professores do mercado. Fábrica de Policiais com o professor Jalma Brito, Papo Mike com o professor Ricardo Nóbrega, Direito Administrativo para Carreiras Policiais com o professor Reginaldo Maia, Criminologia Avançada com o professor Adson, Direito Penal Militar Avançado com o professor Tiago Aquino, Temas Avançados em Segurança Pública com o professor Damasceno. Repara que isso aqui são módulos avançados. Nós temos também os módulos do zero. Eu garanto para você que é a melhor plataforma do mercado. Estaremos com você até o dia da sua prova e garantimos atualizações constantes, inclusive no pós-edital. Aqui no chat deve ter alguém da nossa equipe com algum link do WhatsApp, com algum link do site. Aproveite, pois estamos com valor promocional. Eu não garanto que esse valor vá durar por muito tempo. Clica aqui e adquira hoje mesmo o PMCE do Zero. E fala, meu servidor público, meu aprovado. Tiradentes Concursos sempre com você até depois da posse. Eu sou o professor Ricardo Nóbrega, teu professor de Direito Processual Penal e de Direito Penal, tá? E agora nós vamos iniciar com um título importantíssimo no Código Processual Penal, tá? Que é o título aqui de prisões.
Esse título só não é mais cobrado em prova do que o título inquérito policial. Mas, sem sombra de dúvidas, pode ter certeza que, em segundo lugar, no quesito exigência em provas de concursos públicos, está aí o título prisões. E quando a gente trata de prisões, aqui no Código Processual Penal, nós estamos tratando das prisões provisórias, das prisões cautelares, prisões onde o indivíduo se submeterá antes da sua sentença condenatória, ou seja, antes dele ser condenado, ele já pode ficar preso por algum motivo, e todos esses motivos e circunstâncias nós vamos explorar neste título. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que é uma prisão provisória, uma prisão cautelar, uma prisão processual. Olha, tudo isso que eu estou trazendo é sinônimo, tá? Vamos colocar primeiro isso no nosso quadro digital e posteriormente nós vamos acrescentar informações ao quadro branco. Então, trazendo na tela, eu sou o prof. Ricardo Nóbrega, Ricardo com 2 Cs, depois chega no meu Instagram para trocarmos aquela ideia, tá? Iniciaremos aqui com a prisão em flagrante, mas antes de estudarmos aqui profundamente o que é a prisão em flagrante, eu quero que você entenda o que significa uma prisão cautelar. E aí você já precisa saber os sinônimos, tá? Essa prisão cautelar, ela pode ter o sinônimo de prisão provisória. Estes dois termos são os mais usados, tá? Mas dificilmente esse termo aqui também é usado, ó, prisão processual, e você vai entender o porquê que esse termo também é usado. Então, quando nós tratamos da persecução penal, a persecutions crimes, né? Olha isso, persecução penal. Você já está careca de saber, eu sempre trago essa informação para você, que a persecução penal, elas são os atos que ocorrem desde o cometimento de uma infração até a sentença transitar em julgado, seja essa sentença para condenar, seja essa sentença para absolver. Ela é dividida em 2 grandes fases, né? Além de outras, que é a fase do inquérito policial, a fase da ação penal, ok. O que é que eu quero que você saiba? Pode trazer em mim. Via de regra, o indivíduo, ele só vai poder ser preso, ele só vai poder ter a sua liberdade privada quando ele for condenado. Hoje, a regra é que este indivíduo ele responda a um processo em liberdade. Ou seja, hoje a regra é a liberdade provisória. Antigamente não. Antigamente a regra era a prisão provisória. O indivíduo respondia preso. Se lá na frente ele fosse absolvido, ok, você está livre, pode ir. Hoje não. Hoje a regra é que o indivíduo ele responda em liberdade e, excepcionalmente, em casos excepcionais, em último caso, a última ratio é que esse indivíduo vai responder preso. Mas, vamos lá, primeiramente a regra. Professor, qual é a regra? A regra é que este indivíduo só pode ser preso aqui, ó, na sentença, prisão. Então, esta é a regra, ser preso só na sentença, e durante toda essa persecução penal ele responde em liberdade. Essa prisão da sentença eu vou chamar de prisão pena, ou então prisão penal. Por quê? Porque aqui é a pena aplicada, seja a reclusão, seja a detenção, aqui é onde este indivíduo vai ser submetido a uma pena, e se a pena é prisão, eu chamo de prisão pena, ou prisão penal. É por isso que aqui em cima a gente já tem um termo diferente, a gente já tem um termo aqui, ó, prisão processual. Por que, professor, prisão processual? Porque se de um lado eu tenho uma prisão penal que ocorre após a aplicação da pena, do outro lado eu vou ter um tipo de prisão, aliás, tipos de prisões, pode trazer na tela, que ocorre durante o processo. Então, a prisão que ocorre durante o processo é a prisão processual, que eu também posso chamar de prisão cautelar. Opa, é melhor que venhamos a nos prevenir, né? Vamos deixar esse indivíduo preso, que eu posso também chamar de prisão provisória.
Tá ali os termos, lá em cima. Então, o indivíduo ser preso durante a persecução penal, ele está sendo preso cautelarmente, provisoriamente, processualmente. Eu não estou aqui dizendo que esse indivíduo é culpado. Até porque, pelo princípio da não culpabilidade, esse indivíduo só pode ser considerado culpado depois de transitar em julgado sua sentença. Eu não estou dizendo que ele é culpado. Eu também não estou dizendo que eu estou antecipando o cumprimento de sua pena. Porque quando eu falo que eu estou antecipando o cumprimento de sua pena, eu já estou dizendo que esse cara é culpado. Mas ele vai ter que ficar preso. Poxa, professor, se o cara não é culpado, se a gente não está antecipando o cumprimento da pena dele, por que que este indivíduo vai ficar preso durante o processo? Se o senhor já disse, professor, que hoje vide o princípio do quê? Onde o indivíduo vai responder o processo em liberdade. A prisão, dentro do princípio da última ratio, olha isso, a prisão só será aplicada em último caso. Nós vamos entender todas as circunstâncias, ok? E vamos começar pela prisão em flagrante. Ah, e por falar em prisão em flagrante, qual que é a correlação de prisão cautelar, prisão provisória, prisão em flagrante? Uma é espécie da outra. Nós temos aqui um gênero, que é a prisão cautelar, e suas espécies. E cuidado, que as provas também gostam de confundir o candidato nisso. Vamos aqui, trazendo na tela. Vou limpar aqui a tela. Vou limpar a tela. E você tem que saber o quê? Que existe um gênero. Um gênero. É como se fosse a mãe. Tá aqui, ó. Prisão provisória. Pelo amor de Deus, não vai botar prisão preventiva, não. Prisão provisória, que você já sabe que pode ser chamada também de prisão cautelar ou de prisão processual. E este gênero é dividido em espécies. Espécies. Então, nós teremos aqui 3 espécies de prisões provisórias. Existe também uma quarta espécie, a prisão domiciliar, que também pode ser prisão-pena. A gente vai estudar ela depois, ela é uma substitutiva da preventiva. Mas, a grosso modo, a gente trabalha com 3 espécies de prisão provisória. Tu vai lembrar do quê? Do FTP. Oh, não é FDP não, viu? É FTP. Nesse caso, o cara que quis esculhambar o outro, ele tem a língua presa. FTP. Então, pega o bizu, ó. F... Olha as espécies de prisões provisórias. FTP. Professor, que tipo de prisões são essas? FTP. F, prisão em flagrante, previstas lá do artigo 301 prevista no artigo 301 ao 310 do CPP. Prisão preventiva, prevista no artigo 311 ao 316. E a prisão temporária, que não está no Código Processual Penal, está lá na Lei 7960 do ano de 89. E nós vamos estudar essas 3 porque as provas exploram muito essas espécies de prisões provisórias. Então vamos trazer aqui prisão em flagrante, prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva. Vale ressaltar que somente a prisão em flagrante e a prisão preventiva estão previstas no Código Processual Penal, ó, CPP, artigos 301 ao 310, CPP, artigos 311 ao 316. E a prisão temporária está prevista na Lei 7.960 do ano de 1989, um ano após aí a promulgação da nossa atual Constituição Federal, que é lá do ano de 88. Então, agora a gente pode estudar a prisão em flagrante, mas só uma revisão aqui acerca de uma coisa para que você não confunda. Casca de banana que as provas gostam de jogar, traz na tela. Muito cuidado que às vezes as bancas, elas gostam de confundir o candidato acerca de quem é gênero e quem é espécie, ó, flagrante, temporária e preventiva. Por quê? Vamos lá. Eu posso dizer que a prisão preventiva é uma prisão provisória? É. Eu posso dizer que a prisão temporária é uma prisão provisória? Sim. Ambas são espécies de prisão provisória. A prisão provisória é o gênero, que eu posso chamar de cautelar, lembra? E quais são suas espécies? O FTP, flagrante, temporária e preventiva. Então eu posso dizer que uma prisão preventiva é uma prisão provisória, assim como eu também posso dizer que uma prisão temporária é uma prisão provisória. São espécies de prisões provisórias.
Show, professor. E agora? Agora eu posso dizer que a prisão temporária é uma prisão preventiva? Nada a ver. São espécies diferentes. Temporária é uma coisa, preventiva é outra. É isso que alguns examinadores, eles gostam aí de pegar o candidato. Eles vão dizer o quê? Traz na tela. É uma espécie de prisão preventiva. A prisão temporária, nada a ver. Nada a ver. A prisão preventiva ela é uma espécie de prisão provisória. Assim como a temporária é uma espécie de prisão provisória, mas uma não tem nada a ver com a outra. A mesma coisa de eu dizer assim, ó. A mesma coisa de eu dizer assim, ó. O chocolate é doce? É. Sorvete é doce? É. Sorvete é chocolate? Claro que não. Nada a ver. Uma coisa é um sorvete, outra coisa é chocolate. Ah, mas professor, eu conheço sorvete de chocolate. Beleza, é porque misturaram as duas coisas. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Da mesma forma, a prisão preventiva é uma prisão provisória, a prisão temporária também é uma prisão provisória, mas uma não tem nada a ver com a outra e a gente vai ver aqui todas as diferenças. Existem algumas pequenas semelhanças, mas nada a ver, tá? Tranquilo até aqui? Mas esqueçamos neste momento prisão temporária e prisão preventiva, joga na tela, e vamos falar aqui da prisão em flagrante. A primeira prisão provisória que estudaremos a partir de agora. Artigo 301 ao 310 do CPP. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda acerca da prisão em flagrante. Pode trazer aqui no quadro aqui. Prisão em flagrante. Em flagrante. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. A prisão em flagrante, ela vai independer da autoridade judicial. A prisão em flagrante, ela está fora do crivo judicial. O que é que isso significa? Que para todas as demais prisões, seja aquela prisão que a regra lá da sentença condenatória, seja a prisão temporária, seja a prisão preventiva, para todas estas, só podem ser aplicadas essas espécies de medidas restritivas de liberdade, ou melhor dizendo, privativa de liberdade, se o juiz decretar, se o juiz expedir. Aqui nós estamos diante de uma exceção. A prisão em flagrante independe de autorização judicial. E é claro que a gente já vai colocar essa informação, que a prisão em flagrante independe de autorização judicial. Professor, mas pelo amor de Deus, tu já está falando que o juiz não precisa, eu não estou dizendo que ele não pode, tá? O juiz ele pode prender alguém que está em flagrante, claro. Eu estou dizendo que não é obrigatória a sua decisão, o seu decreto, não é. Beleza, professor, tu está dizendo aí que o decreto do juiz, quando se tratar de prisão em flagrante, ele é dispensável, ele é prescindível. Ok, mas professor, pelo amor de Deus, o que é prisão em flagrante, professor? Opa, ótima pergunta. O termo flagrante, ele vem do latim, do flagrare, fogo, situação flagrancial, estado flagrancial. Fogo significa algo que está ocorrendo ou que acabou de ocorrer. Então significa um crime que está sendo cometido agora ou que acabou de ser cometido. É por isso que o ordenamento jurídico ele dispensa a autorização judicial. É por isso que ela não é obrigatória. Porque se eu estou diante de uma infração, eu tenho que fazer cessar. Eu tenho que cessar neste momento a infração. Ou eu posso cessar a infração. Se esta infração acabou de ser cometida, olha, o negócio está quente, é fogo, flagrante é de fogo. Se o negócio está quente, opa, vamos prender o cara. Agora, ele não pode ser preso frio em flagrante, não. Tem que ser ou durante a execução ou logo após. E em casos raros que nós vamos ver aqui, até dias depois, a depender do caso, tá? Professor, tu tá me dizendo que ele nunca pode ser preso frio? Em flagrante que ele não pode.
Mas existe a prisão preventiva e a prisão temporária, que aí o indivíduo pode ter cometido o crime 1 ano atrás e o juiz pode mandar buscar. Mas enfim, vamos concentrar nessa. Então, flagrante quer dizer o quê? Flagrar de fogo, o crime está sendo cometido ou acabou de ser cometido. A gente vai ver já já as espécies. Beleza. Professor, já que não depende da autorização judicial, quem é que pode prender alguém em flagrante? Quando eu falo quem pode prender, quem pode, olha isso, pode, não é deve, pode, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, vamos colocar aqui, ó, sujeito ativo da prisão em flagrante. Quem pode prender? Aí eu posso dizer, ó, qualquer pessoa pode prender alguém que está em flagrante. Então, se você está passando na sua rua, olha isso, e tem um homem batendo numa idosa, numa senhora, ele está cometendo ali um crime de lesão corporal, ou a depender do caso de tentativa de homicídio, ou de tortura, né? Depende ali da sua intenção, mas enfim. Se você vê um senhor batendo na senhora, você pode dar voz de prisão em flagrante nele. Ei, você está preso em flagrante. E você pode conduzir esse cara para a delegacia de polícia. Pode? Pode. Professor, quer dizer então que se eu estiver passando na rua e eu vejo 5 caras armados, olha isso, assaltando uma joalheria, eu posso chegar lá, abrir meus peitos e dizer: vocês estão presos em flagrante, o Código Processual Penal me autoriza. Se você quiser levar chumbo no meio dos peitos, você faz isso. Claro que é tudo dentro. Você pode até fazer. Só não vou garantir que você vá conseguir levar eles para a delegacia de polícia. Mas, pelo amor de Deus, tudo dentro das condições, tá? Essa parte é mais um bizu para a prática mesmo, porque tem doido para tudo. É interessante que a gente fale para você, olha, nesse caso, é interessante que você acione as autoridades. Olha, tá tendo negócio aqui sem ninguém ver, né? Os caras estão aqui, blusa tal, cor tal, estão saindo por aqui. Pronto, você está fazendo sua parte. Enfim. Mas você pode, senão vira peneira, muito bem. Mas você pode prender alguém que está em flagrante? Pode. Isso não é uma obrigação, isso é uma possibilidade, é uma faculdade. Logo, este tipo de prisão em flagrante, este tipo de captura em flagrante, eu vou chamar de facultativa ou opcional. Facultativa ou opcional. Existe outras pessoas a quem incumbe o dever de prender alguém que está em flagrante. Quem são essas outras pessoas? Os delegados, que são as autoridades policiais, e os seus agentes. Então, quando se tratar, olha isso, das autoridades, vou abreviar, policiais, os delegados de polícia e os seus agentes, nesse caso, eles devem prender alguém que está em flagrante. Aí sempre tem aquele aluno que quer procurar pelo em ovo, né? Eu já te disse que não existe pelo em ovo no sentido literal do termo. Aí o cara diz assim, ó, professor, e o guarda municipal, professor? E o guarda municipal? Quero saber esse. Primeiramente, que não caiu até hoje em prova esse tipo de dúvida. Mas vamos supor que caia, né? A gente sempre tem que trabalhar com uma primeira vez. Se cair, eu não vou te dizer o que é que a banca vai marcar, porque isso é polêmico. Mas se cair a questão do guarda municipal, se ele tem a possibilidade... Claro que a possibilidade a gente já sabe que ele tem, qualquer pessoa tem, mas se ele também tem um dever, o guarda municipal, se caísse em prova, eu quero te lembrar de um precedente do STJ do ano de 2018 que vai dizer que as guardas, isso é o precedente mais recente que tem, então é nele que eu vou me basear, que as guardas municipais, elas podem prender alguém que está em flagrante. Portanto, olha o que eu estou te dizendo, não vou escrever isso, vou te falar, então você escreve aí nas suas anotações. Ao guarda municipal não é obrigatória a prisão em flagrante, a captura ao guarda municipal. Mas as autoridades e policiais e seus agentes, como eles têm o dever, nesse caso, então, estamos falando de uma prisão obrigatória.
obrigatória. E cuidado que às vezes vem esse termo aqui que o aluno não sabe nem o que é, ó. Compulsiva. Compulsiva, algo compulsivo, obrigatório. Então, sim. Para este, sim, para as autoridades policiais e seus agentes. Para o guarda municipal não é obrigatório. Obviamente, ele pode prender alguém que está em flagrante. Tranquilo? Vamos ver como é que o Código Processual Penal trata disso. Ele já começa tratando dos sujeitos da prisão em flagrante. Não é o sujeito, aquele que está sendo preso. É aquele que pode determinar a prisão em flagrante. É o sujeito ativo. O sujeito passivo é o que vai ser preso em flagrante. Professor, o Código Processual Penal fala do sujeito ativo? Traz na tela para a gente ver. Artigo 301. Qualquer do povo, vou pegar aqui o vermelho. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais, vou fazer de azul, esse daqui, e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, que a gente vai entender também o que é esse flagrante, tá? Então perceba que quando se fala qualquer do povo poderá, é algo facultativo. E as guardas municipais estão aqui. E quando fala do delegado e seus agentes, aqui entra a polícia, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Opa, nesse caso aqui nós estamos diante de uma obrigatoriedade. Aqui é obrigatório, é compulsivo. Olha o verbo, deverão, dever, imperativo. Tranquilo, papai? Pegou todos os bizus acerca deste início da prisão em flagrante? Agora vamos estudar as espécies. O que é flagrante próprio, impróprio, ficto, esperado, ação controlada, os flagrantes ilegais, vamos estudar também, dando continuidade com o tema prisão em flagrante. Então nós já vimos que a prisão em flagrante ela é uma espécie de prisão provisória, uma espécie de prisão cautelar, que via de regra não se aplica, via de regra o indivíduo só vai ser preso lá na sua sentença, é a prisão penal, mas excepcionalmente ele já vai ser preso provisoriamente e não responde aí em liberdade. E a gente viu que a prisão em flagrante, olha isso, quem são os sujeitos ativos? Qualquer pessoa pode prender alguém que está em flagrante, nesse caso é o flagrante facultativo, opcional, e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante. Mas é interessante você saber que o flagrante, ele comporta fases. Porque, beleza, quando eu prendo alguém em flagrante, você pode estar imaginando, professor, peraí, eu chego na pessoa e digo, tá preso em flagrante. Aí o que é que eu faço? Eu levo ela para a cela, eu levo ela para uma cela e prendo ela lá. Não é bem assim. No final lá de todas as etapas, ao fim, né, dessa etapa, presume-se que esse indivíduo vai ficar assim, recolhido à prisão, nem sempre fica. Mas até lá existem outras etapas. Tá? Então, vamos lá. Olha isso. A primeira etapa é a captura. É a captura. O indivíduo vai encontrar alguém que está cometendo um crime ou acabou de cometer e vai naquele momento pegar ele, capturar. Você não foge daqui, você não sai. Captura. Eu vou até arriscar dizer que se você não é policial, se você não tem parente policial, aliás, não vou nem falar parente, vou dizer mesmo, se você não é do ramo da polícia, provavelmente, se você viu alguém sendo preso, foi exatamente essa captura em flagrante. Muito difícil você ver alguém ser preso por ordem de uma prisão preventiva temporária. Você pode ver assim nos telejornais, né, nas notícias, mas pessoalmente é mais difícil. Se você viu alguém sendo capturado porque estava roubando, porque estava batendo em alguém, porque estava batendo na mulher, porque estava estuprando, porque estava querendo dar golpe em alguém, muito provavelmente você está diante dessa fase aqui do flagrante. Primeiramente, você viu foi uma prisão em flagrante e está nessa fase da captura. Então, essa fase da captura, tranquilo, você pega aquela pessoa lá e segura aquela pessoa. E a segunda fase, condução até a delegacia de polícia. Condução à delegacia de polícia. Então, o indivíduo capturou, tá na mão, você tava roubando, eita, aí geralmente a galera começa a linchar e todo mundo já comete crime junto. Então, a prisão em flagrante, ela não autoriza um linchamento. Ah, tava roubando, aí vem um cara e dá um chute na boca dele, tem um mais gato que chuta e vai-se embora antes de alguém filmar, né? Não pode, né? Então é capturar sem excessos. Mas, professor, se naquele momento ele tava com a faca, opa, ele veio e correu pra cima de mim.
Aí eu vou falar agora das autoridades policiais, tá? Que é quem tem o porte de arma. Eu estou em serviço, eu policial, o indivíduo com a faca correu para cima de mim. O que é que eu faço? Dou um tiro na perna dele. Aí ele cai no chão. Nesse caso, eu cometo algum crime? Claro que não, legítima defesa. Foi um meio proporcional e indispensável que eu usei para conseguir capturá-lo, obviamente prevenindo a minha integridade física. E nesse caso aí, repelindo a injusta agressão atual ou iminente, ok? Agora, às vezes, o indivíduo já tá ali, já tá preso, a galera já imobilizou, aí chega um, dá um chute na cara, chega o outro, dá uma paulada nas costas, aí não pode, tá? Então, após a captura, que não pode haver excessos, tá? Aí o indivíduo é conduzido à delegacia de polícia. Após a condução à delegacia de polícia, o delegado de polícia, ele vai lavrar. Olha isso, muito importante. Essa parte cai muito em prova, muito. A lavratura do auto de prisão em flagrante. Que eu sei que muitas pessoas veem esse termo APF, auto de prisão em flagrante, sentem logo arrepios. Pessoal, isso não é nada demais. O que é o APF? A gente vai estudar tudo isso no decorrer desses 10 artigos. O que é o APF? O auto de prisão em flagrante. O professor de vocês é policial, ele já se deparou muitas vezes na condição de testemunha, né, de condutor do APF. O juiz, ele vai formalizar os fatos. O que é formalizar? Trazer para papel, trazer para termo os fatos. Então ele vai ouvir as vítimas, ele vai ouvir as testemunhas, ele vai ouvir os condutores e ele vai ouvir também, obviamente, o infrator. E ele vai pegar aquelas versões, isso delegado, tá? É o delegado de polícia, não sei se eu falei juiz jamais, é delegado, tá? Então o delegado, ele vai pegar aquelas versões, aquelas narrativas e vai formalizar. Obviamente por meio da ajuda do seu escrivão. O escrivão tá ali, ó, escrevendo tudo. Não vai caber ao delegado fazer juízo de valor. Isso vai ser valorado pelo juiz, tá? Nem na audiência de custódia ninguém vai fazer juízo de valor. A audiência de custódia é para saber se a prisão foi legal ou ilegal, se o indivíduo teve os seus direitos humanos garantidos. Isso é lá na frente, que é o juiz que vai decidir por meio das investigações quem está mentindo, quem não está, né? Vai ter investigações, o Ministério Público também investiga, o delegado vai ter tudo lá. Mas o delegado, ele vai ouvir a narração dos fatos conforme cada versão, a versão da vítima, a versão da testemunha, do condutor e do infrator, e vai digitar tudo. Pronto, é a lavratura do APF, que existe um prazo, né? A gente vai ver tudo isso aí depois. E por fim, nós temos aqui a última fase da prisão em flagrante, que é o quê? Recolhimento à prisão. Nem sempre o indivíduo fica recolhido à prisão. Recolhimento à prisão. Cuidado, que nem sempre esse indivíduo vai ficar recolhido. Às vezes se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Às vezes se trata de um crime cuja a pena lá prevista na lei não é uma pena privativa de liberdade, tipo o uso pessoal, na verdade o porte para uso de drogas ilícitas. Então, nesse caso, como ele não é apenado com uma pena privativa de liberdade, esse indivíduo não vai ficar recolhido à prisão, tá? Às vezes é um crime que depende do consentimento do ofendido, o ofendido deixa isso para lá, então esse indivíduo também não vai ficar recolhido. Mas enfim, o que é que eu quero que você saiba aqui até agora? Dessas 4 fases, da captura, da condução à delegacia de polícia, da lavratura do APF e do recolhimento da prisão, você lembra que eu te falei no bloco anterior dos sujeitos ativos? Quem possui a legitimidade para prender alguém? Sim. Aí você lembra que qualquer pessoa pode prender? Ok. Qualquer pessoa tem a faculdade, a opção de prender alguém, mas cuidado, esse qualquer pessoa é só nessas 2 primeiras fases. Então, perceba, a captura e a condução à delegacia de polícia é aqui onde qualquer pessoa poderá prender. Então, qualquer pessoa pode capturar e qualquer pessoa pode conduzir à delegacia de polícia, tá? Porque essas 2 fases aqui, elas serão reservadas ao delegado.
Ao delegado, com a ajuda do escrivão, ele vai lavrar o APF. O delegado, junto com os seus agentes, vai recolher a prisão, tá? Professor, e o policial militar, o policial rodoviário federal? Geralmente eles também ficam nessas duas partes. Essa parte aqui, ó, já é da Polícia Civil e da Polícia Federal. O delegado, com auxílio dos seus agentes, com auxílio dos escrivães, dos inspetores, ele lavra o APF e recolhe a pessoa à prisão. Mas não cabe qualquer do povo ir lavrar o APF. Eles não têm essa competência. Essa competência é da autoridade policial. E, obviamente, também recolher lá a prisão. Ei, professor, mas está faltando aí, sabe o que, professor? O quê? Audiência de custódia. Cadê a audiência de custódia nessa fase? A audiência de custódia não compõe mais a prisão em flagrante. A audiência de custódia já é uma etapa que vem posterior. E que nós vamos entender também aqui a finalidade da audiência de custódia, mas não é agora. A gente vai aqui seguir a ordem, tá? Ô, professor, eu tô doido que tu leia aqui o artigo 302, que vai falar do flagrante próprio, impróprio, ficto. Tô doido que tu leia. Calma, que antes disso, nós precisamos entender algumas jurisprudências acerca desse assunto aqui, que eu até já te falei. Eu já te falei aqui, agora por boca, alguma jurisprudência, mas só de boca nem beijo, né, meu amigo? Então, professor, escreve um pouquinho. Vou escrever, vou usar agora o quadro digital para a gente falar aqui agora de alguns entendimentos acerca do tribunal, dos tribunais superiores. Vamos lá. Olha, quando se tratar de um crime despenalizado, que eu odeio este termo, mas infelizmente esse é que é usado. Quando se trata de um crime despenalizado, traz para mim, é crime, mas ele não tem pena privativa de liberdade. O certo era ser um crime desencarcerizado. Por quê? Porque esses crimes eles possuem penas restritivas de direito, penas de multa, né? Eles têm pena, mas a doutrina chama de crime despenalizado, então a gente não vai discutir com eles, tá? Então, quando se fala de crime despenalizado, são crimes que não, olha isso, não possuem a pena privativa de liberdade. Exemplo, artigo 28 lá da Lei de Drogas, artigo 28 da Lei 11.343, que é o porte de drogas para consumo pessoal, tá? Que até então a maconha, né, ela já está na última etapa aí para ser descriminalizada, mas existem outras drogas, tá? Que não foram descriminalizadas. Então a gente não pode generalizar toda. O artigo ainda existe com outras drogas, beleza? Por que tu está trazendo, professor, esses crimes aqui? O crime que não tem pena privativa de liberdade. Eu não sei se você sabe, mas o porte de drogas para consumo pessoal, ele não tem reclusão, ele não tem detenção. Ele vai ter o que lá? O APM, advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. E subsidiariamente, aí vai ter a admoestação verbal, em último caso, multa. Mas reclusão, detenção, prisão simples, lá não tem nunca. Moral da história. Se este crime não é apenado com uma pena privativa de liberdade, com um pleonasmo, né? Não é apenado com restrição de liberdade, com privação de liberdade, é claro que não posso prender o indivíduo agora em flagrante. Guarda, professor, por quê? Meu amigo, pelo amor de Deus. Se eu estou trazendo esse cara para a delegacia por um crime que ele cometeu, e se esse cara lá na frente for condenado, ele não vai ficar preso, não faz sentido proporcional e lógico ele ser preso agora. Se ele não vai ser preso nem depois de condenado, e aí, professor, fica por isso mesmo? Calma. Ele assina um termo circunstanciado de ocorrência, porque muito provavelmente seja uma infração de menor potencial ofensivo, e vai responder. E se lá na frente ele for condenado, aí tem aí a advertência, a medida educativa, de comparecimento em curso educativo. O que ele não pode é ser preso agora. Ser preso em flagrante, se ele não vai ser preso nem depois de condenado. Então, nesse caso, o crime despenalizado não se admite. Não se admite a prisão em flagrante. Vala, professor. Pois espera aí. Tu tá me dizendo, então, que os crimes despenalizados, que não possuem pena privativa de liberdade, eles não comportam a admissibilidade da prisão em flagrante. É exatamente isso que eu estou te dizendo. Vala, professor, tu deu o exemplo do artigo 28, drogas. Quer dizer, então, professor, que se o policial vê o indivíduo
comportando ali, portando uma trouxinha de cocaína para consumo pessoal, o policial não pode levar ele preso? Calma. Quando eu trato dessa parte aqui de prisão em flagrante, eu estou tratando dessa parte aqui, ó, lavratura do APF e do recolhimento de prisão em flagrante, do recolhimento à prisão. É claro que o policial, ao se deparar com a infração dessa, ele tem o dever, lembrando, a polícia tem o dever de capturá-lo e conduzi-lo à delegacia de polícia. Eles têm o dever. Mas, professor, ele nem vai ficar recolhido à prisão? Ok, mas ele vai responder criminalmente e vai sofrer uma outra pena, só não vai ser a pena de ficar preso. Mas eu não já te disse que tem advertência, prestação de serviço à comunidade. Então, o policial ele não pode se eximir de sua responsabilidade somente pelo fato desse cara não ter aí a sua liberdade privada. O policial ele vai pensar assim, ó, beleza, eu sei que o artigo 28 ele não vai gerar a prisão, ele não vai ficar preso em flagrante, recolhido à prisão lá na delegacia, mas ele vai responder criminalmente. E se ele for condenado, ele vai ser submetido a outras penas, então eu vou levar. É isso que acontece. Então o policial tem que levar. Agora, ao invés de lavrar o APF, nesse caso, vai ser um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. E ele não vai ser recolhido à prisão em flagrante, mas vai lá na frente ser condenado. Se condenado for, ele vai cumprir suas outras penas. Então aqui eu não tenho o APF, eu tenho o TCO, que nós não vamos precisar estudar ele. Outra situação aqui em que eu posso trazer, nesse caso, talvez uma recolhimento à prisão ou não. Qual é? Crimes de ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Ou então, crimes de ação penal privada. Por quê? Porque os crimes de ação penal pública condicionada à representação e os crimes de ação penal privada, eles dependem do consentimento do ofendido. Professor, me explique isso daí, professor. Como é que é esse caso aí? Eu vou trazer a regra. A maioria dos crimes não são de ação pública condicionada e nem privada. Não estão nessas situações aqui que eu trouxe no quadro digital. A maioria dos crimes, eu também já te falei isso várias vezes, eles são de ação penal pública incondicionada. Eles se processam mediante uma ação incondicionada. Roubo, tráfico de drogas, lesão grave, homicídio, tentativa de homicídio, feminicídio, lesão corporal à mulher no contexto da violência doméstica, já ia dizer estelionato, que hoje não é mais, né? Mas extorsão, furto, vários. Então, nesses outros crimes, o que é que acontece? Qualquer pessoa pode, as autoridades devem, captura, conduz à delegacia de polícia, o delegado lavra o auto de prisão em flagrante e recolhe a prisão, beleza. Mas, quando se tratar de um crime cuja ação penal ela dependa da vontade do ofendido, ela dependa do consentimento do ofendido, e eu estou tratando da ação penal pública condicionada da ação penal privada, olha aí, nesse caso, ação penal pública, eu vou até colocar aqui, ó. Quando se tratar de ação penal, seja a pública condicionada, vou botar pequenininho aqui, ou a privada, olha isso, haverá essas duas fases do flagrante, a captura e a condução. Porém, quando chegar na lavratura do APF, o delegado precisa do consentimento do ofendido. Então, nesse caso, eu vou puxar aqui duas setas, ó. Quando se tratar, ó, da ação penal, seja a pública condicionada ou a privada, que eu botei aqui bem pequenininho, olha isso, a lavratura do APF, puxei uma seta, vou puxar outra seta para cá, depende do consentimento do ofendido, depende da vontade do ofendido. Professor, me explica isso daí na prática, professor. Vamos lá. Exemplos. O indivíduo ameaçou o outro. Olha, vamos supor que ele estava ameaçando a mãe dele, ó. Vou te matar. Eu vou matar a senhora. Aí chega o irmão dele e diz assim, ó, ei, mano, tu tá ameaçando minha mãe de morte? Tu tá preso. Tá preso. Aí, prende o cara e leva até a delegacia de polícia.
Ou seja, já houve aqui, cuidado, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Artigo 147 do Código Penal. Mas, professor, eu ouvi dizer que no contexto da violência doméstica é incondicionada e ela não é mãe dele? Não. Continua sendo condicionada à representação. O que é de ação incondicionada lá na Lei Maria da Penha, a lesão corporal leve. A ameaça é condicionada à representação em qualquer modo. Voltando ao meu exemplo, o indivíduo ameaçou a sua mãe, foi conduzido pelo seu irmão até a delegacia de polícia, né? Capturado e conduzido, já teve duas fases, ó, já houve duas fases. Aí chega na delegacia de polícia, o delegado, a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada. Eu só posso lavrar o APF se ela, vamos supor, que é uma senhora sã, tá? É uma senhora ali que não está tão velhinha, tá? Então ela é capaz, ela é plenamente capaz. Aí o delegado chega, olha, senhora, é um crime de ameaça, necessita da sua representação. Você vai querer representar contra ele? Aí ela pega e diz assim, não, eu não quero representar contra meu filho. Pessoal, o delegado está respaldado. Ele não vai lavrar o auto de prisão em flagrante, porque a lei é clara. Só pode ter processo se ela quiser. Se ela não quer nem a lavratura do APF, pessoal, é claro que não vai ter processo lá na frente. Então a gente nem lavra o APF, a gente não pode gastar o tempo do Estado. Mas, professor, e se depois o cara mata ela, professor? O delegado fez a parte dele. Ele perguntou. A polícia fez a parte dela, levou para... Não é o policial que tem que perguntar lá na casa dela, não. A senhora quer levar ele? Não. O policial vai e leva na ameaça. No meu exemplo, o irmão leva. O delegado é quem pergunta. Tá? Então, o policial, ele está obrigado a levar, ainda que seja um crime de ação condicionada. Ele é obrigado a capturar e conduzir. O delegado é que vai perguntar, posso lavrar o APF? Se ela disser não, o delegado está respaldado, vai deixar tudo assinado a termo. E nesses termos ele vai dispor de que a vítima não consentiu com a lavratura do APF e o prosseguimento da persecução. Então, nessas duas situações, crime despenalizado não tem captura, nem lavratura do APF, lá é TCO. E no caso de um crime que dependa do consentimento do ofendido, como a ação penal pública condicionada e a ação privada, só tem lavratura do APF se a vítima consentir. Eita, professor, a gente já começou com um pouquinho de jurisprudência, né? E agora a gente vai para a doutrina misturada com o Código Processual Penal. Vamos ver as espécies? Eu sei que tu tá doido para ler o artigo 301, depois daquele café. Cuida, papai. E fala, meu servidor público, meu aprovado. Tiradentes concursos sempre com você até depois da posse. Eu sou o professor Ricardo Nóbrega, teu professor de Direito Processual Penal e de Direito Penal, tá? E agora nós vamos iniciar com um título importantíssimo no Código Processual Penal, tá? Que é o título aqui de prisões. Esse título só não é mais cobrado em prova do que o título inquérito policial, mas sem sombra de dúvidas, pode ter certeza que em segundo lugar, no quesito exigência em provas de concursos públicos, está aí o título prisões. E quando a gente trata de prisões aqui no Código Processual Penal, nós estamos tratando das prisões provisórias, das prisões cautelares, prisões onde o indivíduo se submeterá antes da sua sentença condenatória, ou seja, antes dele ser condenado, ele já pode ficar preso por algum motivo, e todos esses motivos e circunstâncias nós vamos explorar neste título. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que é uma prisão provisória, uma prisão cautelar, uma prisão processual. Olha, tudo isso que eu estou trazendo é sinônimo, tá? Vamos colocar primeiro isso no nosso quadro digital e posteriormente nós vamos acrescentar informações ao quadro branco. Então, trazendo na tela, eu sou o prof. Ricardo Nóbrega, Ricardo com 2 Cs, depois chega no meu Instagram para trocarmos aquela ideia, tá? Iniciaremos aqui com a prisão em flagrante, mas antes de estudarmos aqui profundamente o que é a prisão em flagrante, eu quero que você entenda o que significa uma prisão cautelar.
E aí você já precisa saber os sinônimos, tá? Essa prisão cautelar, ela pode ter o sinônimo de prisão provisória. Estes dois termos são os mais usados, tá? Mas dificilmente esse termo aqui também é usado, ó, prisão processual, e você vai entender o porquê que esse termo também é usado. Então, quando nós tratamos da persecução penal, a persecutions crimes, né? Olha isso, persecução penal. Você já está careca de saber, eu sempre trago essa informação para você, que a persecução penal, elas são os atos que ocorrem desde o cometimento de uma infração até a sentença transitar em julgado, seja essa sentença para condenar, seja essa sentença para absolver. Ela é dividida em duas grandes fases, né? Além de outras, que é a fase do inquérito policial, a fase da ação penal, ok. O que é que eu quero que você saiba? Pode trazer em mim. Via de regra, o indivíduo, ele só vai poder ser preso, ele só vai poder ter a sua liberdade privada quando ele for condenado. Hoje, a regra é que este indivíduo ele responda a um processo em liberdade. Ou seja, hoje a regra é a liberdade provisória. Antigamente não. Antigamente a regra era a prisão provisória. O indivíduo respondia preso. Se lá na frente ele fosse absolvido, ok, você está livre, pode ir. Hoje não. Hoje a regra é que o indivíduo ele responda em liberdade e excepcionalmente, em casos excepcionais, em último caso, a última ratio é que esse indivíduo vai responder preso. Mas, vamos lá, primeiramente a regra. Professor, qual é a regra? A regra é que este indivíduo só pode ser preso aqui, ó, na sentença, prisão. Então, esta é a regra, ser preso só na sentença e durante toda essa persecução penal ele responde em liberdade. Essa prisão da sentença eu vou chamar de prisão pena ou então prisão penal. Por quê? Porque aqui é a pena aplicada, seja a reclusão, seja a detenção, aqui é onde este indivíduo vai ser submetido a uma pena. E se a pena é prisão, eu chamo de prisão pena ou prisão penal. É por isso que aqui em cima a gente já tem um termo diferente, a gente já tem um termo aqui, ó, prisão processual. Por que, professor, prisão processual? Porque se de um lado eu tenho uma prisão penal que ocorre após a aplicação da pena, do outro lado eu vou ter um tipo de prisão, aliás, tipos de prisões, pode trazer na tela, que ocorre durante o processo. Então, a prisão que ocorre durante o processo é a prisão processual, que eu também posso chamar de prisão cautelar. Opa, é melhor que venhamos a nos prevenir, né? Vamos deixar esse indivíduo preso, que eu posso também chamar de prisão provisória. Tá ali os termos, lá em cima. Então, o indivíduo ser preso durante a persecução penal, ele está sendo preso cautelarmente, provisoriamente, processualmente. Eu não estou aqui dizendo que esse indivíduo é culpado. Até porque, pelo princípio da não culpabilidade, esse indivíduo só pode ser considerado culpado depois de transitar em julgado sua sentença. Eu não estou dizendo que ele é culpado. Eu também não estou dizendo que eu estou antecipando o cumprimento de sua pena. Porque quando eu falo que eu estou antecipando o cumprimento de sua pena, eu já estou dizendo que esse cara é culpado. Mas ele vai ter que ficar preso. Poxa, professor, se o cara não é culpado, se a gente não está antecipando o cumprimento da pena dele, por que que este indivíduo vai ficar preso durante o processo? Se o senhor já disse, professor, que hoje vide o princípio do quê? Onde o indivíduo vai responder o processo em liberdade. A prisão, dentro do princípio da última ratio, olha isso, a prisão só será aplicada em último caso. Nós vamos entender todas as circunstâncias, ok? E vamos começar pela prisão em flagrante. Ah, e por falar em prisão em flagrante, qual que é a correlação de prisão cautelar, prisão provisória, prisão em flagrante? Uma é espécie da outra. Nós temos aqui um gênero, que é a prisão cautelar, e suas espécies. E cuidado, que as provas também gostam de confundir o candidato nisso. Vamos aqui, trazendo na tela. Vou limpar aqui a tela. Vou limpar a tela. E você tem que saber o quê? Que existe um gênero.
É como se fosse a mãe, tá aqui, ó, prisão provisória. Pelo amor de Deus, não vai botar prisão preventiva, não. Prisão provisória, que você já sabe que pode ser chamada também de prisão cautelar ou de prisão processual. E este gênero é dividido em espécies. Espécies. Então, nós teremos aqui 3 espécies de prisões provisórias. Existe também uma quarta espécie, a prisão domiciliar, que também pode ser prisão-pena. A gente vai estudar ela depois, ela é uma substitutiva da preventiva. Mas, a grosso modo, a gente trabalha com 3 espécies de prisão provisória. Tu vai lembrar do quê? Do FTP. Oh, não é FDP não, viu? É FTP. Nesse caso, o cara que quis esculhambar o outro, ele tem a língua presa. FTP. Então, pega o bizu, ó. F... Olha as espécies de prisões provisórias. FTP. Professor, que tipo de prisões são essas? FTP. F, prisão em flagrante, previstas lá do artigo 301 prevista no artigo 301 ao 310 do CPP. Prisão preventiva, prevista no artigo 311 ao 316. E a prisão temporária, que não está no Código Processual Penal, está lá na Lei 7960 do ano de 89. E nós vamos estudar essas 3 porque as provas exploram muito essas espécies de prisões provisórias. Então vamos trazer aqui prisão em flagrante, prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva. Vale ressaltar que somente a prisão em flagrante e a prisão preventiva estão previstas no Código Processual Penal, ó, CPP, artigos 301 ao 310, CPP, artigos 311 ao 316. E a prisão temporária está prevista na Lei 7.960 do ano de 1989, um ano após aí a promulgação da nossa atual Constituição Federal, que é lá do ano de 88. Então, agora a gente pode estudar a prisão em flagrante, mas só uma revisão aqui acerca de uma coisa para que você não confunda. Casca de banana que as provas gostam de jogar, traz na tela. Muito cuidado que às vezes as bancas, elas gostam de confundir o candidato acerca de quem é gênero e quem é espécie, ó, flagrante, temporária e preventiva. Por quê? Vamos lá. Eu posso dizer que a prisão preventiva é uma prisão provisória? É. Eu posso dizer que a prisão temporária é uma prisão provisória? Sim. Ambas são espécies de prisão provisória. A prisão provisória é o gênero, que eu posso chamar de cautelar, lembra? E quais são suas espécies? O FTP, flagrante, temporária e preventiva. Então eu posso dizer que uma prisão preventiva é uma prisão provisória, assim como eu também posso dizer que uma prisão temporária é uma prisão provisória. São espécies de prisões provisórias. Show, professor. E agora? Agora eu posso dizer que a prisão temporária é uma prisão preventiva? Nada a ver. São espécies diferentes. Temporária é uma coisa, preventiva é outra. É isso que alguns examinadores, eles gostam aí de pegar o candidato. Eles vão dizer o quê? Traz na tela. É uma espécie de prisão preventiva. A prisão temporária, nada a ver. Nada a ver. A prisão preventiva ela é uma espécie de prisão provisória. Assim como a temporária é uma espécie de prisão provisória, mas uma não tem nada a ver com a outra. A mesma coisa de eu dizer assim, ó. O chocolate é doce? É. Sorvete é doce? É. Sorvete é chocolate? Claro que não. Nada a ver. Uma coisa é um sorvete, outra coisa é chocolate. Ah, mas professor, eu conheço sorvete de chocolate. Beleza, é porque misturaram as duas coisas. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Da mesma forma, a prisão preventiva é uma prisão provisória, a prisão temporária também é uma prisão provisória, mas uma não tem nada a ver com a outra e a gente vai ver aqui todas as diferenças. Existem algumas pequenas semelhanças, mas nada a ver, tá? Tranquilo até aqui? Mas esqueçamos neste momento prisão temporária e prisão preventiva, joga na tela, e vamos falar aqui da prisão em flagrante. A primeira prisão provisória que estudaremos a partir de agora. Artigo 301 ao 310 do
CPP. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda acerca da prisão em flagrante. Pode trazer aqui no quadro aqui. Prisão em flagrante. Em flagrante. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. A prisão em flagrante, ela vai independer da autoridade judicial. A prisão em flagrante, ela está fora do crivo judicial. O que é que isso significa? Que para todas as demais prisões, seja aquela prisão que a regra lá da sentença condenatória, seja a prisão temporária, seja a prisão preventiva, para todas estas, só podem ser aplicadas essas espécies de medidas restritivas de liberdade, ou melhor dizendo, privativa de liberdade, se o juiz decretar, se o juiz expedir. Aqui nós estamos diante de uma exceção. A prisão em flagrante independe de autorização judicial. E é claro que a gente já vai colocar essa informação, que a prisão em flagrante independe de autorização judicial. Professor, mas pelo amor de Deus, tu já está falando que o juiz não precisa, eu não estou dizendo que ele não pode, tá? O juiz, ele pode prender alguém que está em flagrante, claro. Eu estou dizendo que não é obrigatória a sua decisão, o seu decreto, não é. Beleza, professor, tu está dizendo aí que o decreto do juiz, quando se tratar de prisão em flagrante, ele é dispensável, ele é prescindível. Ok, mas professor, pelo amor de Deus, o que é prisão em flagrante, professor? Opa, ótima pergunta. O termo flagrante, ele vem do latim, do flagrare, fogo, situação flagrancial, estado flagrancial. Fogo significa algo que está ocorrendo ou que acabou de ocorrer. Então significa um crime que está sendo cometido agora ou que acabou de ser cometido. É por isso que o ordenamento jurídico, ele dispensa a autorização judicial. É por isso que ela não é obrigatória. Porque se eu estou diante de uma infração, eu tenho que fazer cessar. Eu tenho que cessar neste momento a infração. Ou eu posso cessar a infração. Se esta infração acabou de ser cometida, olha, o negócio está quente, é fogo, flagrante é de fogo. Se o negócio está quente, opa, vamos prender o cara. Agora, ele não pode ser preso frio em flagrante, não. Tem que ser ou durante a execução ou logo após. E em casos raros que nós vamos ver aqui, até dias depois, a depender do caso, tá? Professor, tu tá me dizendo que ele nunca pode ser preso frio em flagrante, que ele não pode. Mas existe a prisão preventiva e a prisão temporária, que aí o indivíduo pode ter cometido o crime 1 ano atrás e o juiz pode mandar buscar. Mas enfim, vamos concentrar nessa. Então, flagrante quer dizer o quê? Flagrar de fogo, o crime está sendo cometido ou acabou de ser cometido. A gente vai ver já as espécies. Beleza. Professor, já que não depende da autorização judicial, quem é que pode prender alguém em flagrante? Quando eu falo quem pode prender, quem pode, olha isso, pode, não é deve, pode, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, vamos colocar aqui, ó, sujeito ativo da prisão em flagrante. Quem pode prender? Aí eu posso dizer, ó, qualquer pessoa pode prender alguém que está em flagrante. Então, se você está passando na sua rua, olha isso, e tem um homem batendo numa idosa, numa senhora, ele está cometendo ali um crime de lesão corporal, ou a depender do caso de tentativa de homicídio, ou de tortura, né? Depende ali da sua intenção, mas enfim. Se você vê um senhor batendo na senhora, você pode dar voz de prisão em flagrante nele. Ei, você está preso em flagrante. E você pode conduzir esse cara para a delegacia de polícia. Pode? Pode.
Professor, quer dizer então que se eu estiver passando na rua e eu vejo 5 caras armados, olha isso, assaltando uma joalheria, eu posso chegar lá, abrir meus peitos e dizer: vocês estão presos em flagrante, o Código Processual Penal me autoriza. Se você quiser levar chumbo no meio dos peitos, você faz isso. Claro que é tudo dentro. Você pode até fazer. Só não vou garantir que você vá conseguir levar eles para a delegacia de polícia. Mas, pelo amor de Deus, tudo dentro das condições, tá? Essa parte é mais um bizu para a prática mesmo, porque tem doido para tudo. É interessante que a gente fale para você, olha, nesse caso, é interessante que você acione as autoridades. Olha, tá tendo negócio aqui sem ninguém ver, né? Os caras estão aqui, blusa tal, cor tal, estão saindo por aqui. Pronto, você está fazendo sua parte. Enfim. Mas você pode, senão vira peneira, muito bem. Mas você pode prender alguém que está em flagrante? Pode. Isso não é uma obrigação, isso é uma possibilidade, é uma faculdade. Logo, este tipo de prisão em flagrante, este tipo de captura em flagrante, eu vou chamar de facultativa ou opcional. Facultativa ou opcional. Existe outras pessoas a quem incumbe o dever de prender alguém que está em flagrante. Quem são essas outras pessoas? Os delegados, que são as autoridades policiais, e os seus agentes. Então, quando se tratar, olha isso, das autoridades, vou abreviar, policiais, os delegados de polícia e os seus agentes, nesse caso, eles devem prender alguém que está em flagrante. Aí sempre tem aquele aluno que quer procurar pelo em ovo, né? Eu já te disse que não existe pelo em ovo no sentido literal do termo. Aí o cara diz assim, ó, professor, e o guarda municipal, professor? E o guarda municipal? Quero saber esse. Primeiramente, que não caiu até hoje em prova esse tipo de dúvida. Mas vamos supor que caia, né? A gente sempre tem que trabalhar com uma primeira vez. Se cair, eu não vou te dizer o que é que a banca vai marcar, porque isso é polêmico. Mas se cair a questão do guarda municipal, se ele tem a possibilidade... Claro que a possibilidade a gente já sabe que ele tem, qualquer pessoa tem, mas se ele também tem um dever, o guarda municipal, se caísse em prova, eu quero te lembrar de um precedente do STJ do ano de 2018 que vai dizer que as guardas, isso é o precedente mais recente que tem, então é nele que eu vou me basear, que as guardas municipais, elas podem prender alguém que está em flagrante. Portanto, olha o que eu estou te dizendo, não vou escrever isso, vou te falar, então você escreve aí nas suas anotações. Ao guarda municipal não é obrigatória a prisão em flagrante, a captura ao guarda municipal. Mas as autoridades e policiais e seus agentes, como eles têm o dever, nesse caso, então, estamos falando de uma prisão obrigatória. Obrigatória. E cuidado que às vezes vem esse termo aqui que o aluno não sabe nem o que é, ó. Compulsiva. Compulsiva. Algo compulsivo. Obrigatório. Então, sim. Para este, sim, para as autoridades policiais e seus agentes. Para o guarda municipal não é obrigatório. Obviamente, ele pode prender alguém que está em flagrante. Tranquilo? Vamos ver como é que o Código Processual Penal trata disso. Ele já começa tratando dos sujeitos da prisão em flagrante. Não é o sujeito, aquele que está sendo preso. É aquele que pode determinar a prisão em flagrante. É o sujeito ativo. O sujeito passivo é o que vai ser preso em flagrante. Professor, o Código Processual Penal fala do sujeito ativo? Traz na tela para a gente ver. Artigo 301. Qualquer do povo, vou pegar aqui o vermelho. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais, vou fazer de azul, esse daqui, e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, que a gente vai entender também o que é esse flagrante, tá? Então perceba que quando se fala qualquer do povo poderá, é algo facultativo. E as guardas municipais estão aqui. E quando fala do delegado e seus agentes, aqui entra a polícia, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Opa, nesse caso aqui nós estamos diante de uma obrigatoriedade. Aqui é obrigatório, é compulsivo. Olha o verbo, deverão, dever.
imperativo. Tranquilo, papai? Pegou todos os bizus acerca deste início da prisão em flagrante? Agora vamos estudar as espécies. O que é flagrante próprio, impróprio, ficto, esperado, ação controlada, os flagrantes ilegais, vamos estudar também. Só que é claro que é só depois daquele café e te espero em breve. Cuida, papai. Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional. O edital da Polícia Militar do Estado do Ceará está próximo de ser publicado, de acordo com as palavras do governador Eumano de Freitas. E é por isso que nós estamos daqui a pouco já soltando o concurso para a Polícia Militar. É importante lembrar que serão 1.000 vagas imediatas e será o último concurso de nível médio. E para você que está aqui na nossa transmissão, temos uma surpresa. Estamos antecipando a promoção de Carnaval. Essa promoção só vai ao ar só apenas no período do Carnaval. Entretanto, para você que está aqui ao vivo com a gente, estamos divulgando de maneira antecipada o valor promocional. Esse aqui é o valor cheio, já este aqui é o valor antes da campanha de Carnaval. E agora veja você mesmo o valor na campanha de Carnaval. Lembrando, no PMCE do Zero, você adquire um pacote completaço com teoria, questões simulados, mentorias coletivas, planos de estudos, questões potenciais de provas, revisões e muito mais. Um pacote completo que será atualizado constantemente, inclusive no pós-edital. Tudo isso por esse valor aqui. Não fica de fora. Aproveita, porque nós não vamos segurar essa promoção por muito tempo. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe. Clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de Carnaval. A melhor plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até o avançado. Na parte teórica você encontra aulas atualizadas de 2024 e 2025, direcionadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aulas novas em quadro branco para você, com teoria e questões organizadas de maneira que você vai ter um melhor aproveitamento nos seus estudos. Além da aula teórica, você também encontra questões exclusivas para o seu concurso. Temos simulados gerais, 5 simulados gerais com base no último edital. Além de simulados temáticos que sobem para você constantemente. Sem falar das nossas mentorias, que ocorrem via Meet e ao vivo. O professor, ele vai se disponibilizar a estar semanalmente com você, batendo papo, tirando dúvidas, dando dicas e orientações de estudos para você. Além da teoria, questões simulados, você também vai encontrar os módulos exclusivos da Polícia Militar. São vários módulos com os melhores professores do mercado. Fábrica de Policiais com o professor Jalma Brito, Papo Mike com o professor Ricardo Nóbrega, Direito Administrativo para Carreiras Policiais com o professor Reginaldo Maia, Criminologia Avançada com o professor Adson, Direito Penal Militar Avançado com o professor Tiago Aquino, Temas Avançados em Segurança Pública com o professor Damasceno. Repara que isso aqui são módulos avançados. Nós temos também os módulos do zero. Eu garanto para você que é a melhor plataforma do mercado. Estaremos com você até o dia da sua prova e garantimos atualizações constantes, inclusive no pós-edital. Aqui no chat deve ter alguém da nossa equipe com algum link do WhatsApp, com algum link do site. Aproveite, pois estamos com valor promocional. Eu não garanto que esse valor vá durar por muito tempo. Clica aqui e adquira hoje mesmo o PMCE do Zero.